Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Na verdade, seja bem-vindo à nossa série Ergonomista Padrão ISO. Nessa série eu vou mostrar para vocês o que são as normas ISO, quais suas principais aplicações, para que elas servem, relacionado à nossa atividade de ergonomia. Nós temos algumas normas que são aplicáveis e muito bem aplicáveis e vão fazer diferença com certeza na sua atuação profissional. Lembrando que essa é uma série gratuita, então para não perder nenhum desses vídeos, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar todos os conteúdos que vão ser publicados na sequência. Tenho certeza que vai ser muito interessante para você, tá? Então vamos lá, pessoal, começando aqui a nossa série Ergonomista Padrão ISO. Nessa primeira aula eu quero abordar com vocês o seguinte: o que são as normas ISO, para que elas servem, né? Quais são as aplicáveis à ergonomia. Então veja, nós temos uma infinidade de normas ISO para tudo quanto é situação, né, possível, seja processo produtivo, seja procedimento, seja produto, enfim, nós vamos fazer um recorte específico para aquelas que são aplicáveis para a nossa área de ergonomia e vamos falar sobre os modelos de avaliação. Apesar de cada norma ter uma aplicabilidade específica, na ergonomia nós temos um padrão, né, dos modelos, eles seguem mais ou menos a mesma lógica de avaliação e nós vamos ver nessa aula de hoje, tá legal? Então, as ISOs, né? Falando de normas ISO, nós temos uma organização internacional de padronização. Isso significa que a norma ISO que é publicada nos Estados Unidos, que é publicada na Alemanha, que é publicada em todos os países, quando ela é traduzida para o nosso país, aqui para a língua portuguesa, ela segue basicamente esses mesmos princípios. Talvez uma adaptação de uma tradução ou outra, mas a mesma norma que é aplicada aqui no Brasil, ela é também aplicada nesses lugares, né, internacionalmente. Isso garante uma questão de confiabilidade nos métodos de avaliação. Quando nós falamos de confiabilidade, nós sabemos que a área de ergonomia muitas vezes ela exige uma personalização da avaliação, devido à característica do trabalho, né, de cada situação ou posto que você está avaliando. Quando você consegue empregar um método padronizado internacionalmente, isso ganha muito em credibilidade na hora de você estabelecer o seu diagnóstico, tá? Então ela serve para padrões, métodos, produtos, serviços, como eu disse, nós temos uma infinidade. Talvez você já tenha ouvido falar em ISO 9001, que é uma certificação, né, uma norma, né, que serve para certificação dos sistemas de gestão de qualidade. Talvez você também já tenha ouvido falar em ISO 14001, que é relacionado às questões do meio ambiente. Na saúde e segurança do trabalho, nós também temos uma norma que serve para o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, que é a ISO 45001. Então nós temos, como eu disse, uma infinidade. Na ergonomia nós temos aplicações bem específicas, tá? E nós já vamos falar na sequência. De forma geral, as ISOs são muito utilizadas para essa questão de certificação. Então eu quero certificar a minha empresa que ela atende os requisitos de qualidade da ISO 9001. Então eu vou ter uma série de procedimentos, de documentos que vão ter que ser reunidos para que eu possa depois solicitar essa certificação. No caso da ergonomia, nós não utilizamos em geral para esse tipo de certificação, apesar de algumas certificações exigirem alguns procedimentos padronizados, tá? Para que nós utilizamos então as normas ISO? Para esses dois itens que estão na sequência aqui. Primeiro, para melhoria contínua, então, dentro do sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, um dos documentos mais importantes hoje é justamente a avaliação ergonômica, a análise ergonômica do trabalho. Dentro da sua análise ergonômica, você pode ter esses procedimentos padronizados, que podem ser aplicados para todas as empresas, e de forma que você consiga auxiliar nesse processo de melhoria contínua. A ergonomia facilita muito essa questão de melhoria contínua, porque nós estamos sempre observando as atividades reais, entendendo as dificuldades e trazendo soluções, sugestões do que pode ser melhorado. Tá? Então a melhoria contínua é um fator muito importante aplicado dentro da ergonomia com as normas ISO. Outra coisa é a padronização, que nós já comentamos. A ergonomia exige muitas vezes, né, que você tenha uma dedicação bem personalizada mesmo à análise daquela atividade. E nós temos cada profissional desenvolvendo a análise ergonômica de uma forma, né, cada um tem o seu método de avaliação. Quando nós conseguimos, identifiquei que existe uma variável, por exemplo, relacionada à postura. Se eu consigo aplicar uma norma ISO para auxiliar no diagnóstico, independente da forma ou do método que eu utilizo, isso facilita muito o meu trabalho lá na frente, quando eu tenho que fechar o diagnóstico e determinar se há ou não risco ergonômico naquela função. A mesma coisa serve para levantamento manual de cargas, para movimentos repetitivos. São situações que nós temos normas aplicáveis
E aí, quando eu coloco isso dentro da minha análise ergonômica, favorece muito, dá muita credibilidade para o nosso trabalho, seja em questões legais, seja em questões de melhoria, seja em questões judiciais. E eu creio que isso dá um up muito grande, né, para o profissional na hora de elaborar os seus relatórios, tá? Outra coisa, então, é a questão da padronização. Eu sei que para muitos profissionais é difícil padronizar os procedimentos em ergonomia, porque são profissionais que gostam realmente de fazer uma análise muito qualitativa, né? Descrevendo todas as questões, entendendo de fato as atividades das pessoas. E isso é corretíssimo, tá? Perfeito. Nós temos que realmente entender a atividade real, é o coração de toda análise ergonômica. Mas quando nós temos que determinar o risco ergonômico, se a gente faz isso só com base nas avaliações qualitativas, muitas vezes isso fica na opinião do analista. Quando nós temos um método específico que permite que você vá incluindo as variáveis e você chegue a um resultado final, um score, por exemplo, para determinar se aquela situação está em conformidade ou não, como que diz a norma, tá? Isso traz para a gente uma segurança muito grande, tá? Então, eu creio que é sim possível, né, padronizar. Bom, quem acompanha o nosso canal sabe que nós temos o nosso método de análise ergonômica, ele já foca muito nessa questão de padronização, tá? Mas mesmo assim, dentro da sua análise da atividade, que é a parte realmente mais personalizada, você pode descrever, por exemplo, os itens que vão compor essa sua avaliação de risco com base nesses métodos, tá? Então é possível sim padronizar. E nós temos, falando agora de aplicabilidade dessas normas, algumas que são muito recomendáveis, né? Recomendadas que você utilize no seu dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então nós temos uma ISO, que é a 11.226, que é para avaliação de posturas estáticas. Então, toda vez que você identifica, né, que naquela situação de trabalho existe a manutenção de uma postura estática, você pode lançar mão desse método, né, adicional para compor o seu diagnóstico na sua análise ergonômica do trabalho. É uma norma que eu utilizo bastante, né? Eu gosto muito da forma com que ela é descrita. Eu acho que de todas elas é uma das que é mais tranquila para o profissional aplicar, desde que ele tenha, né, o ferramental adequado, e ela traz para a gente um resultado muito interessante em relação aos posicionamentos corporais, ao tempo de manutenção. Eu acho que é muito interessante nesse diagnóstico, tá? Depois nós temos uma série que é a ISO 11.228, que ela é dividida em 3 partes, né? A parte 1 é relacionada ao levantamento e transporte manual de cargas, que é muito frequente em todas as empresas, né? Essa é uma norma que no Brasil ela está cancelada, mas como as ISOs, como a gente já comentou, são normas internacionais, ao invés de você utilizar, por exemplo, uma ferramenta, né? Eu vou utilizar o NIOSH, vou utilizar o método KIM. De repente você pode utilizar essa ISO, porque ela traz procedimentos, inclusive utiliza uma base muito forte do NIOSH, para poder fechar o seu diagnóstico. Nós não temos na legislação brasileira também a obrigatoriedade de aplicação dessas ferramentas, como Rula, Reba, enfim, são ferramentas, mecanismos adicionais que nós utilizamos para poder fechar o nosso diagnóstico. Então, mesmo que essa ISO ela esteja cancelada no Brasil, né, a ABNT cancelou essa norma, a norma internacional está em vigência, inclusive foi atualizada ao final de 2021, tá? A segunda parte é os esforços de empurrar e puxar cargas, aquelas situações em que as pessoas estão empurrando carrinhos, né, transportadores, paleteiras manuais, então para você verificar o esforço durante essa atividade. E a terceira parte dela, que aqui inclusive está como 2, mas é a parte 3, são os movimentos repetitivos. Também muito frequente nas indústrias, né, principalmente de manufatura, linhas de produção. É muito difícil você determinar o risco ergonômico em uma atividade repetitiva sem que você lance mão de uma ferramenta, um método específico, para determinar o número de movimentos, quais são as posturas adotadas, se junto a esses movimentos repetitivos são desenvolvidos esforços importantes. Então, a ISO 11.228.3, talvez de todas elas, seja que tem uma complexidade um pouco maior, é uma norma um pouco mais extensa, mas ela traz um resultado muito legal para nós nas análises ergonômicas, tá? E uma ISO que não traz exatamente procedimentos de avaliação para um risco específico, mas é uma norma de diretrizes para otimização das cargas de trabalho, que é a ISO TS 20646. Essa norma ela tem algumas partes, uma delas é para você fazer identificação de perigos, que é uma exigência atual, não só da NR17, mas também da NR1, do PGR. Ela também traz algumas diretrizes para você fazer a gestão dos programas de ergonomia, por exemplo, com antes e depois,
quais são os fatores que você vai levar em consideração. Enfim, ela é uma norma bem interessante para você realizar o mapeamento e gerenciamento de riscos ergonômicos, tá? Nós não vamos focar muito nela nessa série, porque ela, como eu disse, ela traz essas diretrizes para o foco em identificação e mapeamento das situações, mas as outras nós vamos falar bastante ao longo dessa série, tá? De forma geral, todas as ISOs elas vão ter um objetivo, né, ou um objeto específico. Então, por exemplo, a ISO de avaliação de posturas estáticas, ela serve exatamente para esse fim. E mais ainda, né, ela vai avaliar várias regiões corporais e ela vai te dar se aquilo é aceitável ou não, basicamente se está em conformidade ou não. E aí nós temos parâmetros de avaliação para situações específicas, que inclusive eu vou mostrar um exemplo para vocês nessa aula de hoje ainda. Então todas elas têm um objetivo bem definido. Se você está avaliando, por exemplo, o levantamento manual de cargas, o primeiro objetivo dessa norma é que exista, né, claro, o levantamento manual de cargas e que essas cargas sejam acima de 3 kg. Se essas cargas forem abaixo de 3 kg, você não deve considerar ou deve desconsiderar, por exemplo, a aplicação dessa norma. Então são objetos bem definidos. Uma vez que você definiu, realmente é possível de aplicar essa norma nessa situação, nós temos basicamente dois momentos de avaliação, para todas elas, tá? Uma avaliação rápida e uma avaliação específica. A avaliação rápida é basicamente um checklist de algumas condições iniciais para ver se você precisa aprofundar ou não, tá? Essa avaliação rápida vai dizer se você precisa aplicar a ISO, se aquela situação já é aceitável, se ela está em não conformidade, tá? Então, basicamente todas elas têm essa condição. E a avaliação específica é onde você aprofunda. É, por exemplo, onde você vai aplicar uma equação como a equação do NIOSH, né, que na ISO 11228 ela está reformulada. É como a avaliação da ISO 11226, em que você vai avaliar o posicionamento corporal e o tempo de manutenção nessa postura. Então a avaliação específica é realmente a parte mais importante de cada uma das normas. E ao final você vai ter um diagnóstico que é basicamente se está em conformidade ou não. Algumas normas, como é o caso da ISO 11228-1, ela traz uma gradação de risco. Ao final ela vai te dizer se aquele risco é muito baixo, moderado, alto e assim por diante. Outras vão te dizer se aquilo está em conformidade ou não, tá? Mas o fato é que ela vai te auxiliar nesse diagnóstico. E aqui está um ponto muito importante, né? Quando você faz a sua análise ergonômica, então não é só o Thiago que está dizendo que ali há risco ergonômico. É o Thiago e a ISO 11226. É o Thiago e a ISO 11228. Então isso dá uma credibilidade muito interessante para os nossos relatórios de análise ergonômica do trabalho, seja para melhoria contínua, seja para as questões judiciais, seja para certificação e assim por diante, tá? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Isso aqui foi retirado da ISO 11228-1, eu sei que está muito pequenininho aqui, mas só para mostrar para vocês como é o organograma da maioria dessas ISOs. Então nós temos lá em cima a definição de um objeto e aí nós temos alguns passos de avaliação. A maioria deles, né, começa com passos iniciais relacionados a essa avaliação rápida, se aquele fator atende ou não àquela condição, e ao longo de todo esse processo você vai tendo, além dos inputs, né, que você vai fornecendo, os outputs, que são as questões de não conformidade ou as questões de conformidade. E aí você vai seguindo, né, esse modelo até você chegar nas avaliações específicas e ao final você vai ter um diagnóstico em cada uma dessas normas e, como eu disse, esse diagnóstico vai ser incorporado na sua análise ergonômica. Eu não recomendo que você faça uma análise ergonômica somente utilizando a ISO, tá? É preciso que você passe por todas as etapas que são descritas na NR17, entender a tarefa, entender a atividade, isso é fundamental. Isso sempre deve acontecer. E aí a escolha do método de avaliação ela faz parte de acordo com essa sua análise da atividade. Você poderia, por exemplo, para avaliação de posturas, ao invés de utilizar a ISO 11226, de repente utilizar o Rula, a ferramenta Rula, né? Ou poderia usar a ferramenta Reba. Enfim, então a escolha da ferramenta ou do método, ela vem justamente quando você faz uma análise da atividade bem feita, quando você entende a tarefa, entende todas as questões que são necessárias para o seu diagnóstico, tá legal? E aqui, para a gente poder finalizar essa primeira aula, é um exemplo da aplicação da ISO 11206. Eu não vou explicar exatamente a norma, nós teremos um momento justamente para isso, mas aqui seria o exemplo de uma aplicação rápida no formato de checklist. A norma não traz esse checklist, nós que montamos, né, esse checklist para poder facilitar essa aplicação. Então vocês estão vendo aqui, ó, que algumas situações está verdinho, que são situações aceitáveis, outras estão em amarelo, que é para aplicação
daquela questão específica da norma, da ISO 11.226. Poderia ter aqui, por exemplo, algumas situações vermelhas, porque já foge do escopo de avaliação. Então, ela já é, por exemplo, não recomendado de cara. Então, você já tem que partir para uma ação. Então, esse seria o exemplo de uma aplicação rápida. Você vai preenchendo aqui, no caso, para tronco, para pescoço, para membros superiores e assim por diante, tá? Para todas as regiões que a norma traz. E aí, uma vez que você identificou, tá tudo verdinho, não preciso da aplicação. Ok, a situação está adequada de acordo com a norma. Preciso da aplicação. Então, nós temos uma aplicação específica, que eu trouxe, inclusive, um exemplo aqui também, que seria para tronco, onde, no caso desta norma, tá? Cada norma tem a sua especificidade. No caso dessa norma, ela avalia basicamente dois fatores. Qual é o posicionamento corporal, em que posição aquela articulação está, por exemplo, 50 graus de flexão de tronco, 45 graus de flexão de ombro. Então, o primeiro fator é a posição daquele segmento corporal. A segunda variável que nós vamos avaliar é o tempo de manutenção. Lembra, nós estamos falando aqui de posturas estáticas. Então, ele fica em 45 graus de flexão de ombro, mantendo por 1 minuto e meio. Então, você vai jogar isso dentro de um gráfico de avaliação. A norma traz um gráfico para você fazer isso manualmente. E aqui a gente só fez isso, né? Transcreveu isso de uma forma gráfica mais tranquila. Então, aqui, ó, é o exemplo, né, para aplicação de tronco. Essa área verde inicial aqui, ó, até 20 graus, independente do tempo de manutenção, são situações aceitáveis. Acima de 60 graus aqui, ó, também independente do tempo de manutenção, já é uma situação não recomendada. Então a nossa zona de avaliação está aqui. Então, de acordo com a posição e o tempo de manutenção, você vai ter uma situação que vai cair nessa área verde ou na área vermelha, e aí você tem o seu diagnóstico formado de uma maneira até relativamente simples, tá? Isso dá para fazer na norma também de uma maneira bem tranquila. Mas o fato é que nós temos, então, aqui o exemplo, né? Nós teremos mais momentos para falar sobre isso. De uma aplicação rápida da ISO 11.226 e de uma aplicação específica, né? Que aqui é no formato de gráfico. Outras normas, né? Como a ISO 11.228.1, talvez você tenha que ter uma planilha de avaliação, porque ela usa como base o método NIOSH, né? Então você vai preenchendo ali todos os valores para chegar àquela equação, mas não necessariamente, você pode fazer isso manualmente também, tá? Mas o fato é que quando você tem um instrumento para te auxiliar nesse diagnóstico, mais uma vez, né, frisando, nós teremos uma credibilidade muito grande nas nossas avaliações. Então, de forma geral, as ISOs, elas têm esse objetivo, né? Elas têm uma questão muito bem definida, né, sobre qual fator de risco será avaliado. Ela tem procedimentos que são desde avaliações rápidas ou bem específicas, que vão, né, mostrar quais são os passos que você tem que cumprir para poder chegar àquele diagnóstico, e ao final, claro, o diagnóstico que pode ser de conformidade ou não conformidade, ou um grau de risco, e que você vai importar para dentro da sua análise ergonômica, você vai trazer isso para poder fechar o seu diagnóstico, lembrando que todo método, toda ferramenta, ela é sempre auxiliar no diagnóstico. Você vai ter deve ter, né, na sua análise da atividade, uma boa visão sobre tudo que está acontecendo, você já tem as suas impressões e aí você utiliza um método para poder auxiliar nesse fechamento, tá legal? Então, pessoal, dessa forma nós finalizamos a nossa primeira aula. Se você quer acompanhar toda essa série, não perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar as nossas redes sociais, que os conteúdos serão publicados periodicamente. E se esse vídeo for interessante, não saia dele sem deixar um gostei, comentar aqui se você já aplica ou não cada uma dessas normas, para a gente poder ampliar essa discussão. É muito importante dar uma força muito grande aqui para o canal, tá legal? Vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua participação, até um próximo vídeo e tchau!